A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu estou muito feliz em ter você aqui novamente. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 41, um salmo escrito por Davi. E como eu já havia dito no podcast anterior, este é o último salmo do primeiro livro do Saltério. E nós vamos ver aqui Davi falando para a gente como Deus retribui a bondade realizada pelos seus filhos. E também vamos ver Davi falando a respeito de como os seus amigos e seus inimigos se comportam durante os momentos de luta em que ele está vivendo. Que Deus abençoe você e que nós possamos aprender com o Senhor e com a sua palavra algo que está não apenas escrito, mas que se aplica totalmente à nossa vida nos dias de hoje. Vamos começar? Salmo de número 41 é um salmo messiânico. E o que é um salmo messiânico? É aquele que, de alguma maneira, traz algum texto que se aplica perfeitamente à figura de Jesus Cristo, o Messias. Então, vamos começar para você entender do que eu estou falando. Versículo número 1 da Nova Versão Internacional diz assim: Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Pausa aqui. Aqui a palavra como é feliz pode também ser lida bem-aventurado na versão revista e atualizada de Almeida. E a palavra que se interessa está relacionada diretamente a realmente dar assistência. A ideia é acudir, considerar. Então, é mais do que simplesmente dar o peixe, né? Mas é dar a vara e ensinar a pescar, né? Literalmente significa acode, considera, ou seja, pensar na situação, né, da que a pessoa está passando, ao invés de simplesmente dar uma ajuda rotineira ou superficial. Então, aqui o versículo, no sentido que Davi quis escrever, é como é bem-aventurado, como é feliz aquele que realmente ajuda o pobre. E o pobre aqui é o fraco, indefeso. E agora, Davi vai começar a listar, até o versículo 3, o que é que Deus faz para pessoas que estendem a mão para um necessitado. Vamos lá? O versículo 1 diz que o Senhor o livra em tempos de adversidade. Versículo 2, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Pausa aqui. Aqui a palavra restaurar tem a ver literalmente com tule afofas a cama com todo o cuidado. Imagina uma pessoa que prepara a cama para aquele que está enfermo. Então, a ideia de restauração é a ideia de cuidado, a ideia de fortalecimento, de amor. Então, nós vemos aqui 3 versículos que mostram para a gente que todas as vezes que nós fazemos uma bondade, o Senhor, ele não apenas está vendo, né? E ele se agrada quando a gente estende a mão para o necessitado, mas ele também é aquele que nos visita quando nós passamos por necessidades, quando nós passamos por aflição. Embora a gente não deva fazer o bem pensando no retorno, é muito lindo e muito confortante saber que, ainda que muitas vezes nós façamos coisas boas e nós não sejamos vistos pelas pessoas ou não recebamos nem sequer um obrigado, o nosso Deus vê aquilo que nós fazemos e isso deve ser o suficiente. Agora, isso é um plus, né? Saber que o Senhor, além disso, nos abençoa quando nós abençoamos o nosso próximo. E aí, do versículo 4 até o versículo 8, Davi vai falar da desventura de estar passando por uma situação de necessidade e vivenciar a situação de tantos amigos quanto os inimigos estarem ali como urubus voando em volta, esperando que o pior aconteça. Vamos continuar a leitura? Verso 4. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Pausa aqui. Então, Davi estava passando por uma situação difícil e ele considerava que isso era consequência do seu pecado, né? Ele pecou contra o Senhor. Verso 5. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Eu tenho que fazer uma pausa no meio dessa leitura. Veja bem que Davi está enfrentando uma situação de enfermidade.
certo? Ele está pedindo cura, portanto, ele está enfermo. E os inimigos estão esperando que o pior aconteça. As pessoas que vão visitar ele são falsas e depois saem fofocando. Parece bem atual esse texto, né? Verso 7. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que lhe partilhava o meu pão, voltou-se contra mim. Bom, vamos ver. Davi está passando aqui por uma das situações que eu penso que sejam as mais difíceis, né? Que é você estar doente, você estar prostrado, né? Você estar sem forças e as pessoas que se aproximam de você, sejam os amigos, os inimigos ou aqueles que só vão fazer uma visita, nenhum deles, na verdade, está buscando o seu bem, né? Em nenhum momento aqui, Davi relata, e eles oram por mim, eles pedem a Deus por mim, não. Ou eles me trazem palavras que me incentivam a continuar lutando, ou que desejam, né, demonstram desejar a minha recuperação. Ao contrário, a impressão é que Davi está igual Jó, passando por lutas e ainda por cima cercado de pessoas cujas palavras não trazem alento. O que eu quero dizer sobre isso não é somente reforçar a desventura de Davi, porque isso você e eu nós somos capazes de ler sozinhos, mas é o fato de que Davi aqui está apresentando toda essa situação em uma adoração, em um louvor. Ele está apresentando diante de Deus isso e isso nos faz pensar que talvez eu e você devamos seguir este exemplo. Logo mais, Davi vai pedir forças para levantar e vingar-se, mas nós vamos ver que isso não passa de um pensamento passageiro de Davi, porque o coração dele é inclinado para Deus e ele sabia, e assim como eu, você sabemos que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Então, que Deus te ajude, né? Que o Senhor me ajude, que caso venhamos a passar por situações de dificuldade, seja na saúde, seja financeiramente, seja alguma luta no casamento, que caso nós estejamos vivendo uma situação como essa, em que não há ninguém por nós, você se sente sozinho e mesmo aquelas pessoas que parecem que estão perto, na verdade só estão fofocando de você. Que você possa se apegar em Deus, que é o teu Senhor, que você continue fazendo bem, sabendo que Deus é aquele que retribui, né, aquilo que nós fazemos, como diz os primeiros versículos desse salmo, e que você não se separe da cruz de Cristo, que você continue fazendo a vontade do Senhor Jesus sobre essa terra, a despeito do que as pessoas fazem com você. Continuando, antes de continuar, o versículo 9, ele foi um versículo que foi mencionado por Jesus lá em João, e eu vou ler ele para você. João capítulo 13, verso 18 fala assim, Jesus disse, não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Aqui Jesus está citando exatamente o Salmo 41, verso 9, que foi o que eu li para vocês, né? Aqui Davi, nas palavras de Davi, Davi estava dizendo que até o seu melhor amigo, que a Bíblia não diz pra gente quem é. Será que era Joabe? Não sei, a Bíblia não deixa claro, né? Até o meu melhor amigo, em que ele confiava, né? Não era uma pessoa qualquer, não era apenas um servo do palácio, era alguém em que ele confiava e que comia na mesa com ele, voltou-se contra mim. Então, aqui Davi está relatando a traição de uma amizade e só quem já passou por isso sabe qual é a dor, né? De você confiar numa pessoa os seus segredos, os anseios do seu coração, os seus sonhos e descobrir que essa pessoa, na verdade, é fofoqueira, é maledicente, finge que está do seu lado, mas na verdade não está. Mas essas palavras nos lábios de Jesus estavam se referindo a ele, predizendo, né, a sua traição. Né? Entre eles haveria um que comia no prato com ele e que o trairia, e nós sabemos que é Judas. Então, por isso, esse salmo é um salmo chamado de messiânico. Essa palavra também se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver no versículo 10 aquilo que eu falei antes, né? Davi fala assim, mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, diante de toda essa injustiça dos inimigos e dos amigos e dos fofoqueiros, ele tem misericórdia. Aí Davi faz um pedido meio diferente. Diferente de tudo que a gente viu até aqui no Salmo 41. Ele fala, levanta-me,
para que eu lhes retribua. É diferente do levanta-te, que nós temos visto na Bíblia, em que Davi pede que o Senhor faça algo por ele. Aqui Davi fala, Senhor, me dá força que eu vou ali me vingar. E eu não sei se você conhece a história de Davi, eu não sei se você já leu sobre o reinado dele, mas eu quero que você anote aí uma referência. 1 Samuel capítulo 25, do verso 32 ao verso 34, nós vemos uma situação em que Davi, ele estava prestes a vingar-se a si mesmo. Ele ia realmente matar não somente uma pessoa, um homem, a pessoa que o havia ferido, vamos falar dessa maneira, traído a sua confiança, sido injusto para com ele, mas Davi também tinha no seu coração a ideia de matar todos os homens daquela família, né? Para impedir, vamos falar assim, a continuação da sua geração, né? Então, ele estava pronto para fazer isso. Esse homem se chama Nabal, essa pessoa que foi injusta com Davi. E quando ele estava para vingar-se, Deus havia tocado no coração da esposa de Nabal, uma moça chamada Abigail, que posteriormente veio a ser esposa de Davi, e ela vai até Davi e com presentes, com comida, né, com provisão para as pessoas que estavam com Davi. Ela aplaca a ira de Davi. Ela realmente se põe como uma intercessora pela sua família. Ela era esposa de Nabal nessa época. E aí, verso 32 de 1 Samuel 25 fala assim, ó: Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me. Nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então aqui Davi, com as suas próprias palavras, ele vai dizer no versículo 33, que bom que você não deixou eu me vingar com as minhas próprias mãos, porque isso era o que estava no coração de Davi. E ele sabia, Davi sabia, eu sei, espero que você saiba também, que nós não devemos nos vingar com as nossas próprias mãos. Vontade falta? Não falta, não. Quantas vezes alguém nos faz mal e a gente fica com vontade de, com palavras, com atitudes, né, com pensamentos, a gente fica com vontade, né, a gente fica lá elaborando aquele nosso desejo de pagar o mal com o mal, de realmente nos vingar, de ser injustos com quem é injusto, de ser injusto, de ser mal agradecido com quem é mal agradecido, de pagar o mal com o mal. Essa, meus irmãos, é a nossa natureza, é a minha e a tua. Mas, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra do Senhor, cheios da vontade de Jesus na nossa vida, nós não damos lugar à ira. A gente não faz a nossa vontade. E esse é o certo, né? Davi dizer, levanta-me para que eu lhes retribua, podia até ser um direito legal, porque vamos lembrar que Davi era o rei. Ele podia fazer exatamente o que ele queria. Davi tinha todo o poder, toda a condição, toda a autoridade para pagar o mal com o mal, de mandar chamar os fofoqueiros e pendurá-los em uma forca, de matar os seus inimigos. Davi podia fazer o que ele quisesse. Ele realmente poderia se levantar e retribuir. Mas a própria palavra nos mostra que Davi sabia que ele não devia retribuir as coisas, as situações com as suas próprias forças, né? Através das suas próprias mãos. E se você gosta de anotar referências, anota Romanos 12 aí. Romanos 12, do verso 19 até o verso 21, fala assim, ó. Amados, e quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então aqui nós somos convidados pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, a não fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Algumas coisas são direito, né? Um homem abandona a sua esposa e o seu filho.
Ok, a pensão é direito, né? Ele precisa financeiramente ajudar no sustento do seu filho, porque o filho não é seu, o filho também é dele. Então, algumas coisas são direito, não são vingança. Você vai atrás daquilo que realmente é necessário, mas pagar o mal com o mal, no sentido de maldade, fofoca, deslealdade, isso não agrada o coração de Deus. Vamos tomar esse versículo, esse capítulo de Romanos 12, versículo 19 a 21, como um conforto para nós. Alguém fez alguma coisa ruim contra nós? Sabe o que eu vou fazer? De acordo aqui com as palavras de Paulo e do Espírito Santo, eu vou pagar o bem, né? Eu vou pagar com o bem o mal que me fizeram. E eu vou orar ao Senhor por essa situação. Eu vou orar pedindo a Deus que me ajude a perdoar. Eu vou orar a Deus que me ajude, que eu não fique marcada, para que eu não venha reagir nos meus próximos relacionamentos com as pessoas de acordo com aquilo que fizeram comigo, né? Por exemplo, imagina uma pessoa que foi traída pelo seu melhor amigo. Ela pode pensar, eu nunca mais vou confiar em ninguém. Só que isso não é bom, não é mesmo? Como é bom nós termos pessoas para quem nós podemos abrir o nosso coração, pedir oração, né? Ou, eu fui ferido por um determinado grupo de pessoas. Nossa, eu nunca mais quero pertencer a um grupo. Eu nunca mais vou fazer amigos no ambiente de trabalho, porque uma vez eu fiz amigos no ambiente de trabalho e roubaram a minha ideia. Você está entendendo, meus queridos? As situações ruins e amargas que a gente passou no passado não podem determinar nosso presente e nosso futuro. Então, a gente precisa orar, liberar perdão, né, para as pessoas diante do Senhor, perdoar-nos a nós mesmos por termos errado de alguma maneira, se erramos, e seguir adiante. E não deixar que as cicatrizes nos impeçam de fazer coisas que Deus quer que nós façamos, né? A Bíblia é muito clara em dizer, não se deixe vencer pelo mal, né? Que jeito que a gente não se vence pelo mal? A gente vence o mal com o bem. Mas vão achar que eu sou idiota. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você faz a vontade de Deus, você é bem-aventurado. Ok? Então, que Deus, em nome de Jesus, te ajude a se levantar, mas não para retribuir, a se levantar para continuar fazendo as coisas e não para ficar olhando para o passado, preso em situações que você não pode mudar. Pare de olhar para trás. Você está perdendo o tempo da sua vida, né? Vamos andar para frente e vamos fazer aquilo que a gente pode fazer com aquilo que temos. Não temos muito? Vamos orar e pedir a Deus que multiplique, porque Ele é especialista nisso. E finalizando o Salmo, verso 11. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Então, Davi estava dizendo, Pai, eu tenho visto que apesar das pessoas falarem mal de mim, fofocarem, desejarem a minha morte, eles não têm prevalecido. O Senhor tem estado comigo. Verso 12, por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Se a gente lê esse versículo de maneira isolada, parece que Davi está se achando, né? Ele está dizendo, Deus, o Senhor me coloca na tua presença porque eu sou íntegro. E a gente vê que na verdade não é isso. Quando você olha lá para o verso 5, na verdade, verso 5 não, verso 4. Quando você olha para o verso 4, Davi diz, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Então, Davi, na verdade, ele reconhecia que ele era um pecador necessitado da misericórdia. Mas talvez Davi conseguisse ter coragem de dizer para o Senhor, Pai, o Senhor tem me posto diante do Senhor porque eu sou íntegro, simplesmente porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ou seja, um coração arrependido. Davi pecava? Pecava. Mas o que Davi fazia com o seu erro? Ele confessava o pecado diante do Senhor, se levantava e buscava corrigir o que havia errado. Davi não se acomodava no seu erro. Davi não pecava deliberadamente. Não, Deus me perdoa, deixa. É só eu ir ali sacrificar um animal? Eu sou rei, eu tenho muitos animais, deixa eu pecar à vontade. Não era assim que Davi pensava. Assim como não é assim que nós devemos pensar, né? Porque hoje nós não sacrificamos animais para cobrir com o sangue deles o nosso pecado. Nós temos um sacrifício feito de uma vez por todas, que é o sacrifício de Jesus, mas não é porque nós não temos que ficar sacrificando animais que nós vamos pensar, Jesus já morreu pelo nosso pecado, bora pecar. Não é esse o pensamento correto. Ao contrário, uma vez que o sangue precioso de Cristo foi derramado na cruz por mim e por você, nós devemos realmente, como Paulo, esmurrar a nossa carne todos os dias para não pecar contra o Senhor. E, se pecarmos, porque sim, somos pecadores, a nossa natureza é falha, o único jeito da gente não estar num pecado constante é nós estarmos realmente
segurando nas vestes de Jesus, né, agarrados à cruz, pelo menos eu falo por mim, o único jeito é nós estarmos ali, na presença do Senhor. Então, estejamos ali, né? Não vivamos uma vida de pecado deliberado. Se há alguma coisa que você está fazendo que você sabe que não agrada a Deus, decida hoje. Deus está falando com você agora. Decida hoje apegar-se a Cristo e pedir ajuda para Ele, para abandonar isso, né? Não, para que você possa ser íntegro, né? Uma pessoa que quando peca, se arrepende e se volta dos seus maus caminhos. E versículo número 13 é uma doxologia. E eu não sei se você sabe, doxologia é uma bênção, gente. É uma declaração de louvor a Deus, ok? Então, termina assim o versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. A palavra amém é uma palavra de origem hebraica e significa assim seja. Então, quando você fala amém, você está dizendo eu concordo, né? Assim seja. E aí, eu estava lendo aquele livro do Derek Kidner, que eu tenho comentado com você durante o podcast, e ele afirma assim, cada um dos 5 livros termina com um irrompimento de louvor, né? Davi para e adora o Senhor, cujo fecho é um amém duplo, né? Tanto aqui quanto no Salmo 72, verso 19, ou no Salmo 89, verso 52, ou um amém com aleluia, no Salmo 106, 48, ou um aleluia duplo, como no 150, Salmo 150, verso 6. Então, em cada final de livro, Davi, o autor, né, do livro de Salmos, né, aquele que está escrevendo no momento, ele vai trazer um irrompimento de louvor. Ele para dizer, louvado seja Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de eternidade, ou seja, não há um momento da história do homem em que Deus perca o seu senhorio, em que Ele deixe de ser o Todo-Poderoso, o digno da adoração e etc. Que o Senhor Deus abençoe muito você. Foi uma bênção ter você nesse primeiro livro, né, do livro de Salmos, né? E eu espero você no Salmo de número 42, em que daremos início ao segundo livro do Saltério. Deus te abençoe.